Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, é o final de semana chegou e nossa aula de hoje, meus amores, é a nossa aula de literatura infantil, certo? Hoje, Tiana não vai trabalhar o livro de arte e nem o livro de produção de texto. Eu vou trabalhar uma história, uma leitura. Então, vocês irão pegar aí, tia vai mostrar dois livros. O livro de literatura infantil e o nosso paradidático, certo? Então, vocês precisarão do livro de literatura infantil e também o nosso paradidático. Que brinquedo é esse? Então, vocês já sabem que tia Ana ama ler a aula de literatura, que eu gosto muito de ler. Então, vamos saber tudo sobre essa história, certo? Certo? Então, vocês vão fazer o seguinte: vão pegar primeiro o livro de literatura infantil, irão colocar classe, tá? Não esqueçam de colocar a data de hoje. É no de literatura infantil, classe 10, 11 e 12, certo? Já aproveitando, vamos colocar de casa, tia Ana. 9/4/2021. Vocês irão colocar nas páginas 13 e 14. Certo? Então, anotem primeiro no nosso livro de literatura infantil, classe 10, 11 e 12, e casa 13 e 14. Certo, Tiana irá aguardar vocês escreverem nas páginas para começar a nossa leitura. Todos vocês irão acompanhar a tia Ana na leitura, certo? Então, escrevam. Certo? Então, vocês já anotaram, vocês agora, ó, irão pegar um livrinho, irão ler juntos comigo, certo? Diz assim, tá bom? Ó, que brinquedo é esse? Observem, vocês sabem que o livro, ele já nos traz algumas informações, né? Todo mundo já sabe disso. O título, a autora, quem, Tiana, criou a história, quem escreveu. Também existe a ilustração, quem fez os desenhos, e também, tia Ana, a editora, quem fez a fabricação do paradidático. Certo? A gente já sabe todas essas informações. Vamos agora, gente, é uma história muito legal que eu vou pedir que vocês acompanhem tia Ana. E tia Ana também irá mostrar os desenhos. Diz assim: era uma vez um reino muito distante e curioso. Todos os brinquedos eram eletrônicos, então é quase o que a gente vive hoje, porque quase todos os brinquedos são eletrônicos. As pessoas só querem saber de celulares, de tablets, de computadores. Então, será que esse reino faz parte da nossa realidade? Vamos continuar. O príncipe, desde que nasceu, só sabia brincar em seu videogame ou tablet, e sua irmã também. Assim, mal se olhavam, mal conversavam e muito menos brincavam juntos. Não conhecia outra forma de brincar, e para eles a diversão eletrônica era tudo o que havia. Olha só, gente. Eles, ó, um olhando para o lado, um olhando para o outro. Eles nunca brincaram juntos, porque para eles, brincar era estar num tablet, era estar num celular. Olha só, será que a gente vive essa realidade hoje? Será que a gente sai para conversar com amigos? Será? Ou a gente está muito interessado ali, ó, só no celular, só nos videogames modernos? Olha só, vamos ver o que aconteceu. Até que um dia ocorreu uma coisa que nunca havia acontecido naquele reino. Faltou energia elétrica. Olha só o príncipe desesperado. E a menina também, a princesa também. Vamos saber o que aconteceu. Foi uma calamidade para as crianças que dependiam daquilo para que seus brinquedos funcionassem.
O príncipe e sua irmã estavam mais entediados do que nunca. Não sabiam o que fazer naquela situação. Comovido, o rei mandou cartas e espalhou recados em todos os reinos vizinhos, buscando alguém que pudesse solucionar o problema. Então, a nossa tecnologia é muito boa, mas a gente sabe que ela necessita, né, da energia elétrica. E aí, quando faltou energia no reino, eles não sabiam o que iam fazer, porque eles não sabiam brincar de mais nada. Vamos continuar. Muitos apareceram tentando ajudar as crianças do reino. O primeiro que apareceu foi um bruxo que trouxe pilhas para que as crianças colocassem seus brinquedos eletrônicos. Olha a alegria do príncipe quando viu o bruxo com todas as pilhas. Olha só, mas será que as pilhas iam resolver os problemas? Mas depois de um tempo de uso, eles pararam de funcionar. Não resolveu os problemas das crianças, o problema das crianças. Vamos continuar, página 8. Então, a fada Cleo sugeriu que as crianças dividissem os brinquedos, mantendo pilhas somente em alguns deles, para que durassem mais tempo. Mas as crianças daquele reino não sabiam o que era dividir, porque se cada um tinha o seu brinquedo moderno e eles nem se olhavam, eles eram crianças que não sabiam dividir nada. Então eu acredito que não deu certo. Menos ainda o príncipe. O príncipe era o mais egoísta. Ele não dividia seus brinquedos com ninguém, nem com a sua irmã. Olha só a cara do príncipe. Ele muito chateado. Ele não queria de forma nenhuma dividir nada com ninguém. Surgiu então o inventor Caramujo, que tentou de todas as formas restabelecer a energia elétrica do reino, mas descobriu que não era possível, pois uma enorme nuvem cinza impedia que o problema fosse resolvido naquele momento. Olha só o Caramujo. Ele era um inventor, mas ele não conseguiu colocar energia no reino. Vamos ver o que aconteceu. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Quando as crianças e o príncipe estavam quase perdendo as esperanças, apareceu um garotinho chamado Guto, com uma sacola mágica que ele dizia estar repleta de brinquedos. O príncipe ficou irritado, afinal de contas, ele não queria brinquedos novos, ele queria apenas que a energia voltasse, porque ele queria novamente voltar para os seus brinquedos modernos. Ele queria alguém que conseguisse solucionar o problema que ele tinha com seus próprios brinquedos. Olha só o Guto, ó, com um saco cheio de novidades. Vamos lá, saber o que aconteceu. Mas Guto, insistente, conseguiu convencer o príncipe e as crianças a conhecerem o que ele tinha em sua sacola mágica. Ao abrir a sacola, ninguém conseguia decifrar o que era aquilo. Gente, o que será que tinha na sacola? Não se parecia com brinquedos. Eram objetos com uma capa dura, cheio de páginas e letras, que formavam palavras. Então, o que é que Guto trouxe? O Guto trouxe, muitos livros. E aquelas crianças do reino não sabiam nem o que era, porque elas nunca pegaram um livrinho para ler. O importante para elas era a tecnologia. E como vamos brincar com isso? Questionou o príncipe. Basta abrir e ler, respondeu Guto. Olha só. Então o príncipe seguiu a orientação do menino, abriu um dos livros e começou a ler a história incrível sobre heróis, cavaleiros e dragões. Pela primeira vez em meses, não se sentia entediado. Achou maravilhosa aquela invenção. Então o príncipe, ele acabou descobrindo no livro que o livro
é uma forma de você fechar os olhos e imaginar, né? Você usar a sua imaginação. Aí o que que a gente consegue perceber aqui? Que o príncipe, ele tinha vários brinquedos modernos, muitos videogames, muitos tablets, mas em algumas vezes ele ficava entediado, aquilo cansava e ele ficava ali sem fazer nada. Mas com os livros, ele observou que com os livros ele poderia viajar para qualquer lugar do mundo, porque ele contava a história, ele fechava os olhos e imaginava, né, aquela situação. Então tinha, ó, Pedro e o Lobo, tinha Rapunzel, As Mil e Uma Noites, o Pinóquio, Peter Pan. Então ele se divertiu muito naquele dia. Todas as crianças seguiram o exemplo do príncipe e começaram a abrir aqueles objetos mágicos e conheceram milhares de outras histórias, reinos distantes, tapetes voadores, princesas encantadas e muito mais. O príncipe e as crianças perceberam também que, ao terminar uma história, era só trocar o livro, que assim conheceriam muito mais. Era a única brincadeira que, dividindo, todos ganhavam. Então, eles aprenderam, gente, a trocar, né? Dividir o que eles tinham. Então, a irmãzinha lia um livro, o príncipe depois trocavam com ela. E assim as crianças começaram a brincar entre eles. Eles ficaram tão satisfeitos que nem deram importância quando foi resolvido o problema da energia no reino. E o Guto, onde foi parar? Seguiu em direção a outros reinos, onde mais e mais crianças ansiavam por sua ajuda. Então, olha só, gente, que coisa linda. O Guto, ele começou a ver como era importante, né, a leitura, como era legal os livros. Então, ele acabou nem ligando mais. A tecnologia é boa? É boa, é bom a gente jogar videogame? É. É bom, Tiana, a gente jogar no celular? É. Mas a gente precisa entender que a vida não se resume apenas na tecnologia, não. Tiana mesmo foi do tempo que eu não tinha essas tecnologias, esses celulares modernos, e eu fui muito feliz na minha infância. Eu brinquei com as minhas amigas de amarelinha, eu brinquei de esconde-esconde, e uma vez uma aluna disse para a Tiana, tia, então a sua fase de criança foi muito chata. A senhora não tinha um celular moderno? Pelo contrário, a minha infância foi muito feliz, porque a Tiana brincou e eu tive e tenho ainda muitos amigos da minha infância, porque eu conversava, eu sentava na calçada e a gente conversava, e a gente brincava de passanel, de corda, de tantas outras brincadeiras. Então, o que é que essa história ela nos passou, ela nos ensinou? Que precisamos manter nossos amigos, que ninguém, gente, ele vive sozinho, a gente precisa ter amigos, a gente tem o tempo da gente de ficar no computador, no celular, mas que também a gente precisa dos amigos, certo? A gente precisa ler, e aí vem trazendo, né, o paradidático, ele vem trazendo a importância da leitura, por isso que Tiana gosta tanto de ler. Então, com a minha imaginação, eu já viajei o mundo inteiro. Então, aí está a importância da leitura. Certo, meus amores? Agora a gente vai deixar o nosso paradidático do lado e vamos responder o de literatura infantil de acordo com a leitura. Certo? Então, pega o de literatura infantil e coloca na página 11. A página 10 é só a informação, né, de tudo que nos traz o livro, o título, a autora e a editora. Certo? Na página 11, primeiro quesito diz assim. Então, tem assim, certo? Para a gente marcar um X. Diz assim: a história Que Brinquedo é Esse? É um texto que fala sobre um conto de fadas, o amor entre irmãos,
Ah, a tia falou da a falta de energia elétrica. A história falou da falta da energia elétrica, mas não é o principal assunto do paradidático. A descoberta de novos brinquedos. Então, o livro nos traz, né, a descoberta de novos brinquedos. Então, você marca um X. Na segunda questão, presta atenção, diz assim: circula os possíveis brinquedos com as quais as crianças do reino brincavam. Certo? Elas brincavam de carrinho? Não, então você não circula. Elas brincavam de bola? Não, então você não circula. Ah, tia, elas brincavam de boneca? Não, então você não circula. Ah, elas brincavam de videogame? Sim, então você vai aí, circula o videogame. Tiana, elas brincavam de tablet? Sim, vocês circulam o tablet. Então você vai circular 1, 2, 3. Certo? Os 3 brinquedos que as crianças do reino brincavam. No quesito 3, então tia não precisa colocar o 2, vamos para o 3. Diz assim: as crianças ficavam tão distraídas brincando com os seus jogos que deixavam de. Você vai trocar os símbolos pelas letras. Então, as crianças ficavam tão distraídas com os seus jogos que deixavam de. Primeira palavra, tia Ana, conversar. Elas ficavam tão distraídas que esqueciam de conversar. E também de brincar juntas. Você vai colocar aí, ó. Brincar juntas. Certo? Então, elas ficavam tão distraídas que elas esqueciam de conversar com os amigos e de brincar juntas com todos os seus amigos. Certo? Façam aí para que a gente possa passar para a página 12. Certo? Vou dar um tempinho para que vocês respondam. Certo? Então, Tiana vai apagar o quadro. E vamos para a página 11. Certo? Não, a página 12. A 11 a gente acabou de fazer. A página 12 que diz assim, certo? Você acha que as crianças do reino estavam se divertindo de maneira correta e saudável? Elas passarem o dia inteiro no computador, no tablet, no videogame. Isso é saudável? A gente sabe que não. Comente com seus colegas e professores. Infelizmente, a gente não tem como, né, trocar as nossas ideias. Mas a gente sabe que isso não é um hábito saudável. Não é que eu não posso. Eu posso ter um celular moderno, eu posso ter um videogame? Posso. Mas para tudo tem hora. De acordo com as conclusões do grupo, o que poderia acontecer se as crianças continuassem brincando apenas com os brinquedos eletrônicos? Ó, isso aqui é uma resposta pessoal. Tiana vai colocar aqui, mas não é a que vocês precisam seguir. Mas a gente sabe que o que ia acontecer com essas crianças? Elas iam se tornar egoístas, elas não iam saber dividir, elas não iam usar a imaginação, elas não iam fazer amigos, porque ela só ia estar ali, ó, com a tecnologia dela, né? Os brinquedos modernos delas. Então, a gente pode colocar aqui. Elas não conheceriam novos brinquedos e amigos. Então, se elas ficassem ali naquele mundinho delas, elas jamais conheceriam brinquedos, né? Conheceriam novos brinquedos
E amigos, elas iam ficar ali só naquele mundinho. Mas você pode colocar, tia Ana, você pode colocar que elas não conheceriam livros de história, que elas não iam desenvolver, né, a imaginação com a leitura, conhecer novos lugares. Então aqui, tia colocou isso, elas não conheceriam novos brinquedos e novos amigos, mas você pode escrever outras coisas que a leitura, né, nos traz, que elas iam deixar de conhecer. No quesito 5, diz assim: quando as crianças estavam brincando com os seus aparelhos eletrônicos, algo aconteceu. Escreva abaixo o que aconteceu. O que aconteceu? Que todo mundo ficou desesperado. Faltou energia elétrica. Faltou energia elétrica. E no 6 diz assim: observe o símbolo que apareceu no tablet e escreva o que ele significa. Siga a numeração que corresponde à ordem alfabética. Quem é a quarta letra do nosso alfabeto? A, B, C, D. Então eu coloco aqui D. Quem é a quinta do nosso alfabeto depois do D? Então a gente vai formar uma palavra. Então é 10 carregado. Então apareceu isso aqui no tablet. Descarregado. Certo, meus amores? Façam. E Tiana vai explicar apenas a 13 e 14 para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Então, Tiana irá apagar. E vocês já colocaram aí no livro. Casa, 13 e 14. Certo? Então, tia só vai explicar. Diz assim: não esqueçam que vocês precisam fazer a releitura do paradidático. Tia, eu me lembro de tudo, mas é importante vocês fazerem a releitura, certo? Diz assim na 13: o rei, preocupado com a falta de energia, espalhou cartas por todos os reinos vizinhos, buscando alguém para resolver o problema. Ajude o rei a escrever um recado para o reino vizinho, explicando a situação pela qual estava passando. Então, você vai ajudar o rei a escrever um bilhete. 8. A primeira solução que foi apresentada para ajudar as crianças do reino está representada em uma dessas imagens. Marque com X a resposta certa. Será que foi a fada a primeira solução? Será que foi a bruxa? Ou será que foi Guto a primeira solução? Teve uma pessoa que chegou primeiro. Aí você vai marcar um X. Na página 14 diz assim: as crianças ficaram animadas, pois a fada Cleo trouxe uma solução para o problema. Mas ao ouvirem, não aceitaram, porque elas não entendiam o que a fada sugeriu. Vocês lembram que a fada Cleo, ela sugeriu algo? Escreva no balão a ideia sugerida pela fada Cleo. Vocês lembram que ela teve uma ideia e que o príncipe ficou lá todo zangado, que ele não queria fazer? Então você volta lá na história e escreve aqui no balão. Na página 10 diz assim: as crianças do reino não sabiam o que era dividir, principalmente uma delas. Risque a criança que menos sabia dividir, aquela que lá na história ficou toda zangada. Aí você vai lá, e marca um X. Aí temos Guto, temos o príncipe e temos a princesa. Certo? Na página 11 diz assim: como é legal dividir nossos brinquedos com os amigos. Com essa atitude, estamos exercendo uma qualidade
fundamental na formação do nosso caráter. Conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo. Então, gente, o que é, tia Ana, o caráter? O caráter é o conjunto de qualidades, que pode ser um caráter bom e pode ser um caráter mau, certo? Mas eu acredito que todos vocês têm um caráter bom, porque vocês sabem dividir, certo? Vocês sabem ter amigos, então Tiana tem certeza que nós somos do caráter bom, certo? Então, é muito importante a gente aprender a dividir nossas coisas, a ajudar o próximo. Tá certo, meus amores? Não esqueçam, façam as atividades, tirem foto e mande para a Tiana. Um beijo, terceiro ano, e até a nossa próxima aula. E um ótimo final de semana. Tchau, tchau, terceiro ano.